É isso aí, pessoal. Conexão Inter está de volta depois de alguns dias de folga. Aí nós resolvemos dar uma folga para vocês aí, em razão dos últimos ocorridos aí. Infelizmente, a agenda da galera aqui não conciliou, mas hoje a gente conseguiu conciliar e vamos trazer para vocês a nossa opinião sobre Flamengo Internacional, jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, e também trazer para vocês essa derrota, olha, uma derrota humilhante, estarrecedora na tarde de hoje para o Goiás. Para quem não sabe, o Internacional, com um jogador a mais hoje, conseguiu a proeza de perder de um dos lanternas da competição, de um dos lanternas, não, entre aqueles que estão os rebaixados do Campeonato Brasileiro, a edição de 2019, com um jogador a mais desde os 5 minutos de jogo. Mas antes disso, a gente reitera aquele pedido para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e um comentário aí. Lembrando que o Conexão Inter é aquele programa que você sabe que é de Colorado para Colorados / e gremistas. Então, assim, a gente está aqui com o time completo hoje, Beto, o Augusto, que é / Wesley, / Moledo, / Moledão, e nós estamos aqui com o Vilmar, o Fabiano Heller de Santa Maria, o homem que é o mito supremo, e eu já quero abrir o programa com ele, Vilmar / Fabiano Heller. Me diz uma coisa, é possível virar o jogo? E antes disso, o que tu achou da derrota do Internacional? Tu acha que é possível ainda? O que faltou para o Internacional no jogo de quarta-feira passada contra o Flamengo? E já dá um drops também dessa derrota de hoje. 2 minutos, Vilmar. Boa noite. Boa noite, Boss. Boa noite, Beto. Boa noite, Augusto. 1 minuto para cada uma. Sobre o jogo do Rio, eu achei que o Inter deu um mole de 5, 6 minutos ali e acabou levando os 2 gols com um movimento que o Jesus fez após a entrada do Nico Lopes, acho que ficou bem claro para todo mundo, né? E onde o Felipe Luiz foi um jogador fundamental para o início dessa derrota, mas eu acho que o Inter tem condições sim, Boss, de reverter o resultado aqui no Beira-Rio, porque a gente, pelo que a gente viu, 75, 80 minutos de jogo, o Internacional conseguiu controlar o jogo, o Flamengo não teve não levou muito perigo, né, ao gol do Marcelo Lomba. E agora em casa, com a nossa torcida, eu acho que o Odair vai repensar algumas coisas, principalmente depois de hoje, né, e depois da quarta-feira, e vai fazer com que o time tenha uma condição de atacar, não ficar só se defendendo e especulando. Eu acho que para quarta-feira isso, a mentalidade do Odair deve ser aquela de atacar. E quanto ao jogo de hoje, eu tenho pouca coisa para dizer, sabe? Eu me senti triste porque eu vi um time que tinha o resultado, tinha toda a condição de ampliar o resultado, até tentou por uma ação do seu treinador, mas que no fim se verificou equivocada e o time acabou pagando caro, como há muito a gente não viu o Internacional tomar um gol ao final de uma partida. Eu fiquei muito triste com a derrota, digo para vocês, me baqueou essa derrota, porque a gente ainda tem uma esperança no Campeonato Brasileiro e eu fiquei extremamente chateado. É isso aí, valeu, Vilmar Fabiano Heller de Santa Maria, a serviço do Conexão Inter. Beto, se eu te deixo para o final, hoje eu vou deixar o Rodrigo Moledo / Wesley / Carlinhos / Augusto para o final. Beto, a derrota ela foi dura na quarta-feira. Internacional, eu não gosto dessa expressão deu mole, porque ela remete a algumas coisas que eu não gosto na aldeia. O Vilmar vai me perdoar, eu sei disso. Mas o Internacional tem uma tarefa essa pela frente na quarta-feira, mas que não é impossível. O Internacional tem plenas condições de reverter frente ao seu torcedor a vantagem que tem a agremiação carioca, por exemplo. Agora, foi um jogo onde algumas coisas não encaixaram, né, Beto? E sobre o jogo de hoje, o que tem a dizer também? Boa noite à bancada. Aí, Augusto, Vilmar, Boss, boa noite. Aí tô sendo cronometrado agora, né? Mas eu acho que eu penso que o jogo de hoje e o jogo de quarta-feira passado eles se confundem muito. Existem pontos que se assemelham muito. E todos esses pontos que a gente, se nós formos pontuar eles aqui, elencar um por um,
a gente vai chegar num denominador comum que se chama Odair Hellmann. É impressionante a falta de coragem que o nosso treinador tem quando se trata de um jogo fora de casa, né? Não foi só quarta-feira contra o Flamengo que ele jogou fechado, jogou especulando por uma bola. Hoje ele ainda teve a sorte de fazer um gol no começo e o jogador do Goiás ser expulso no lance do gol. Ele jogou o jogo inteiro com um jogador a mais e ele não conseguiu matar o jogo. E não só isso, ele chamou o Goiás com um jogador a menos para dentro do campo do Inter, fatalmente ia tomar o gol, como tomou o gol, e ele ainda conseguiu tomar um outro gol, e o Inter foi derrotado por esse time michuruca do Goiás. É um time horrível, um time horroroso esse time do Goiás. O Inter de Odair Hellmann, com um jogador a mais, conseguiu ser derrotado. Então é uma seleção. Por isso o Vilmar comentou aí o que o Odair revesse alguns aspectos dele. Faz 2 anos que a gente assiste isso acontecer e nada muda, né? E não só isso, ele arma um time para jogar no contra-ataque. Hoje tinham peças de velocidade, mas quarta-feira contra o Flamengo ele colocou o Rafael Sobis para puxar contra-ataque. Um jogador que não tem velocidade. Como é que tu vai puxar contra-ataque sem velocidade? Então, são ideias que natimortas, né? São ideias que podem vir a dar certo dentro do campo, mas tem tudo para dar errado e o Odair insiste nisso. E nisso a gente vai, jogo após jogo, aí, vendo o Inter fora de casa padecer, né, com a bola no pé do adversário e acaba. Estourou o tempo, Vilmar. Então, a gente vê o adversário com a bola no pé e o Inter especulando um 0-0. Por início é isso aí. Tempo estourado pro nosso amigo Beto. Beto, nós temos que arrumar um apelido pro Beto. A gente tem que arrumar alguém que seja parecido com o Beto na história do Internacional, mas alguém que não seja para moer o nosso amigo Beto. Augusto, tuas considerações iniciais sobre essa derrota para o Flamengo e também fala sobre essa derrota de hoje para o Goiás. Boa noite, Augusto. Boa noite, Felipe. Boa noite, amigos. Agora acho que nesse cronômetro vai ter um apito agora também, quando estourar o tempo, assim que nem eleição, debate. Cara, em relação Bate o martelo aí, boss. Bate o martelo aí, boss. Em relação ao jogo de quarta-feira aí, a se lamentar aí, né? Defensivamente o Inter fez uma boa partida ali, mas aí em lances fortuitos a gente acabou tomando aí 2 gols que custam muito caro aí para uma competição mata-mata, né? Defensivamente até eu acho que o Inter foi bem, mas faltou agredir um pouco mais. Proposta de jogo, faltou especular, até porque o Flamengo é um time que dá muito espaço, né? Faltou faltou o Wellington Silva, talvez, na verdade. Faltou agredir, né? E é triste, sabe? Tu vê um cara como o Guerreiro, um jogador que é diferenciado, morrer de fome lá na frente, brigando sozinho com a zaga, porque os nossos atacantes, os jogadores de lado, ficam preocupados em marcar lateral, né? Assim como o D'Alessandro. Então, a se lamentar é isso, assim, essa falta de atenção, vamos dizer assim, enfim, e essa pouca ambição que a gente teve, que só veio a ter depois que já estava 2-0, aí o Inter começou a querer, ou estava 1-0, começou a querer procurar gol e achar espaço. Mas, enfim, eu acho que é um resultado que a gente pode reverter aqui. O Flamengo, eu acredito que segue sendo um time nada demais, é muita mídia e pouca bola. E aqui com o nosso Caldeirão a gente tem chance de, jogando a nossa bola, fazer a diferença junto com a torcida. Em relação ao jogo de hoje, só decepção, né, cara? Porque, do meu ponto de vista, assim, o time que jogou aí, os ditos reservas, eles eram para estar comendo a bola, cara, porque é a chance deles mostrar serviço, entendeu? É a chance deles mostrar que eles estão à disposição ainda, que para ser uma opção mais efetiva na quarta-feira aí. Eu acho que eles têm tudo na mão para fazer a diferença e mostrar o seu trabalho, mas parece que falta interesse, os caras são preguiçosos, entendeu? E isso aí meio que deprime. Então, agora o foco é na quarta-feira e vamos virar isso.
Bom, Bom, essas são as considerações iniciais. Sobrou um tempinho ali para o Augusto, né? Não, deu Pessoal, um assim, pouquinho eu queria mais. falar uma coisa para vocês e eu vou linkar as duas situações, tanto o jogo de quarta-feira como o de hoje. Para mim, elas passam os gols que nós levamos por conta de um jogador. Todos sabem que eu sou crítico do uruguaio Nicolás Federico Lopes, popularmente conhecido como Nico Lopes. Para mim, o Nico Lopes, diferentemente de Rodrigo Dourado, eu vou explicar por quê, ele é a última herança do time que caiu para a Série B em 2016. E Nico Lopes segue prestigiado no Internacional. O desinteresse com que esse jogador atua com esta camisa, a falta de empenho, de vontade, ele se arrasta em campo. Então, assim, o seu Nico Lopes, ele é um capítulo à parte na nossa história, e aí aqui eu sou obrigado a dizer, né? Nós conhecemos como foram conduzidas as coisas na gestão Vitório Pífero e Carlos Pellegrini, tudo isso avalizado financeiramente pelas pataquadas de Pedro Afatato. Nico Lopes é mais um atleta daqueles que vem para o Internacional sem interesse algum, sem vontade nenhuma de estar aqui, é um jogador que se deprime fácil, é um jogador que custa muito dinheiro ao clube mensalmente, que onera a folha salarial. Na quarta-feira, nós levamos um gol após o ingresso dele no time titular, porque ele não cobriu o que o Rafael Sobis estavam cobrindo, que eram as investidas do Luiz, que por vezes, durante o próprio jogo, já fazia também de volante. Ele foi fixado como um volante na quarta-feira, depois o Sandro saiu esporádicos como volante. E o que aconteceu? O seu Nico Lopes não auxiliou na marcação, ele não fechou o corredor. Assim como hoje, ele não mostrou interesse algum e ele perdeu bolas bobas, perdeu gols bobos. Então, assim, é claro, culpar 100% este jogador pelas duas derrotas é forte demais e eu não vou fazer, não sou injusto. Mas Nico Lopes tem o DNA do fracasso. Nico Lopes não pode concentrar para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo, isso eu vou falar no Conexão pré-jogo, tá? Mas assim, eu quero dizer para vocês que Nico Lopes é a última herança de Carlos Pellegrini ao Sport Clube Internacional. Esse jogador foi contratado por conta de um jogo e por conta de um lance. O gol que ele fez contra o Corinthians na Copa Libertadores 2016, que o Nacional venceu o Corinthians em Itaquera, gol dele. Este jogador não serve para atuar no Sport Clube Internacional. É ou não é, Vilmar? Olha, Boss, pelas últimas atuações, eu acho que ele tem que ficar treinando lá em Alvorada com os quero-queros lá para ver se acerta alguma coisa, porque tá complicado. Jogador totalmente apático, sem vontade. Hoje, mais uma vez, até nem vou falar daquele gol que ele errou, que estava em situação de impedimento, mas aí depois aquele outro que ele podia ter ampliado e matado o jogo, e ele, de maneira descompromissada, chutou mascado. Parece que encarnou nele o espírito do Potker nos últimos jogos aí. Detalhe. Né? Que acaba chutando mascado em todos os chutes, né? E justamente, Boss, no pé bom dele, né? Onde ele, em dois lances muito semelhantes, quanto o Diego Alves e quanto esse goleiro. Dois lances que ele poderia ter colocado até pro canto dele, que é o canto esquerdo, ele quis trocar e acabou errando. Então, eu acho que está na hora, mais do que na hora do Wellington Silva, que também não é um Brastemp, mas está merecendo pelo momento que está passando. É verdade. Alguma coisa sobre esse jogador aí? O que eu vi, né, o Richelli, eu quero fazer um destaque, o Richelli, ele vem jogando bem, ele estava bem, o gol do Inter nasce de uma roubada de bola do Richelli, e a saída do Richelli do jogo hoje, e a entrada do Sarrafiori, né, ela desorganizou o time de uma forma que poucas vezes eu vi acontecer no Inter, nesse Inter do Odair. O time se desorganizou e passou a tocar a bola de uma forma descompromissada para deixar o tempo passar um a mais. É sempre bom lembrar.
O Inter jogou o jogo inteiro com um jogador a mais. Uhum. Contra um Goiás, o Goiás, no último mês, ele tomou 6-1 do Flamengo, tomou 6-1 do Santos, né? É um time fraco. Não pode o Inter, com um jogador a mais, mesmo fora de casa, atuar dessa maneira. E o Nico Lopes é um capítulo à parte. Tem que, desculpa, Vilmar, discordar de ti, mas o gol que ele errou, mesmo estando impedido, ele não pode errar. Tá impedido, o juiz não apitou, o jogo tá valendo. Então tu tem que fazer o gol. Se o juiz vai dar impedimento depois, paciência, mas tu não pode errar. O Nico Lopes, ele tava sem goleiro, ele chutou a bola na trave. Para quem não viu o jogo aí, o Parede ajeitou, o Parede estava impedido, ele recebeu uma bola por cima, ajeitou com o peito, e o goleiro meio que saiu no Parede, e ele ajeitou com o peito pro Nico Lopes. O Nico Lopes entrou de frente pro gol, a bola à feição dele. Ele chutou a bola na trave. O goleiro morto na jogada. Depois do segundo gol, também foi ele deu um chapeuzinho no zagueiro, né? E abriu o gol inteiro para ele. Ele estava quase dentro da pequena área, chutou fraco, telegrafou o canto pro goleiro, o goleiro defendeu. Então, a gente sabe o que está acontecendo com o Nico Lopes, mas é melhor não falar para não ter aí problema, né? Como aconteceu aí com o pessoal, com o D'Alessandro. Mas a gente sabe o que está acontecendo com ele e ele não pode estar jogando esses jogos importantes para o Inter, porque ele não tá compromissado com a causa, ele tem que ser escanteado, ele tem que treinar em Alvorada até voltar a estar focado, e mesmo focado, ele é um jogador que não é nada demais, ele é um jogador que tem lampejos de grande jogador, mas a média do Nico Lopes é de um jogador medíocre, e a gente não pode depender dele, e eu concordo com o Vilmar. Para mim, na quarta-feira, tem que começar o Wellington Silva, porque ele é um jogador que tem o drible, ele é um jogador que tem o passe vertical, passe para frente, apesar de tocar muito a bola para o lado, né? Esse passe para frente do Wellington Silva é só quando o Inter tá atacando, tá com a bola no campo de ataque. O gol do Inter hoje foi um passe do Wellington Silva, um brilhante passe para o Parede fazer o gol, mas eu acredito que na quarta-feira tem que começar o Wellington Silva. Uhum. Augusto, não sei se tu tem alguma coisa para falar sobre Nicolás Lopes. E agora é a hora. Eu não sei se ainda há mais o que faz do Nico Lopes, né, cara? O Nico Lopes é um jogador que ele não... Eu não gosto de ser muito definitivo assim com o jogador, mas eu já larguei ele de mão, sabe? Eu acho que ele é um cara que nem o Beto disse com muita propriedade, ele totalmente focado, ele não é um cara que mesmo assim te passa confiança. Tu nunca sabe o que ele vai fazer, tu nunca sabe como é que ele vai jogar, tu nunca sabe se ele tá afim. Tem dias que ele mete 2, 3 gols, faz jogadas muito legais, muito bonitas, mas e daqui a pouco no mesmo lance ele se perde. Então é um jogador que o momento decisivo que a gente vive agora, tá? Esse momento bom que a gente atravessa aí nas Copas, a gente não pode estar refém de um jogador que não tá afim de jogar ou que tá com algum outro problema, entendeu? Esse cara não pode porque vai cair de novo, que nem aconteceu contra o Flamengo. Uma bola decisiva cai no pé do cara que não tá focado, isso aí bota tudo em risco, entendeu? Eu acho que o que vão fazer com ele, não sei. Se vão deixar ele batendo bola lá no CT da Alvorada lá o dia inteiro, se ele quiser bater no gol, ele que fique lá batendo. Mas, olha, cara, eu até espero, assim, eu torço pra estar errado, eu torço pra que quarta-feira ele entre e faça o gol da classificação, entendeu? Mas, assim, eu pessoalmente, eu não aposto mais nesse cara. Não tem mais. Ele não ajuda a gente a ajudar ele, entendeu? Então, larguei. Na real, o Nico Lopes eu já larguei. Só para complementar o Augusto, não é só o descompromisso do Nico Lopes, né? Ele também, ele aparenta estar perturbado. São 23 jogos já sem gol, né? São 23 jogos sem marcar. Ele tá nervoso, ele tá perturbado com essa má fase. Não sei se é a má fase ou ele passou por uma boa fase e agora voltou à realidade, né? Mas ele tá perturbado com isso. E isso aí tá atrapalhando o time. Quarta-feira contra o Flamengo,
além do gol que ele errou, ele matou 2 ou 3 jogadas de ataque no fim do jogo ali também. Claríssimos. Ele poderia ter dado um passe para o lado e criado uma oportunidade de gol. Ele optou por chutar e carimbar o zagueiro que estava na frente dele. Então ele está perturbado com isso aí. E não, tu tem que trabalhar o cara, tu tem que tirar esse cara do convívio do teu grupo, tem que trabalhar a cabeça dele, tem que botar ele aí para jogar o brasileiro, que é notório que o Inter não tem mais interesse no campeonato. E aí, quando ele voltar a recuperar a confiança, bota no banco uma Libertadores aí, sei lá, mas não dá para acreditar mais no futebol dele. Eu quero dar uma palhinha só de Nico Lopes mais. Nico Lopes tem 25 ou 26 anos, eu não me lembro agora ao certo. E ele, como atacante, durante toda a carreira dele, ele tem 61 gols assinalados. Pra tu ver. Não serve. Invariavelmente um jogador desse não serve. Vilmar, vamos começar a encaminhar o final do programa aí. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa também sobre o jogo de hoje, que de fato incomodou muito. Então agora é a hora. Te despede do pessoal aí também. Boz, eu só queria, a despeito do jogo de hoje, acho que não tem muito o que falar mesmo. Foi o que a gente viu aí. Falta livre para ti, então. Eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre a questão da liberação do Guerreiro e mais uma vez aí, aquilo que a gente vem fazendo na rede social, sempre que possível, e quando a gente tem razão, a gente acaba expressando aquilo que a gente pensa com relação ao trabalho da imprensa que deu como certa a convocação do Paulo Guerreiro pela seleção do Peru. Eles não sabiam de nada e afirmavam que o jogador ia ser convocado e ele acabou não sendo convocado e tudo ficou como estava. Todo mundo silenciou, ninguém fez meia-culpa disso, ninguém falou nada, tá todo mundo quietinho e a gente aqui no Conexão tem isso por virtude aqui de falar aquilo que a gente acha que é correto, e hoje o meu recado final, meu registro vai para o pessoal da imprensa do Rio Grande do Sul, que tem um pouco mais de cuidado quando forem noticiar alguma coisa, que não tenha uma fonte clara, uma fonte correta. Então fica aí o meu protesto e dizer que o Guerreiro vai ser muito útil para nós, e principalmente depois dessa liberação, eu acho que no jogo de quarta-feira também vai mudar um pouco a postura dele, porque ele deve ter tirado essa carga aí pesada que estava nos ombros dele, com muita gente falando mal e bem e mal dele nesse período todo aí antes da convocação. Esse é o meu recado final. Boa noite, Vilmar. Obrigado. Augusto, falta livre para ti. O recado final para a galera. Aproveitar aí, mesmo que a gente vá fazer um pré-jogo aí, só para a gente reforçar aí que quarta-feira contra o Flamengo é um jogo que a gente vai ter que jogar contra um adversário que vai provavelmente querer sentar em cima da vantagem, e a gente vai ter que fazer um jogo de muita inteligência, muita maturidade e inteligência. A gente não pode confundir o jogo rápido ou querer jogar ou com pressa, com afobação, porque isso aí vai trabalhar contra a gente. Porque, acima de tudo, é um jogo para a gente ter os nervos no lugar, é o jogo para os experientes, é o jogo para o D'Alessandro botar a bola embaixo do braço, Guerreiro decidir. É um jogo que a gente tem que, acima de tudo, no meu ver, fazer um gol com 15, 20 minutos no primeiro tempo. Não podemos terminar esse jogo no primeiro tempo com 0-0. Tenho total fé nesse time. Eu acho que a gente viu aí essa partida não traduz muito o que foi, né? Esse 2-0 contra aí. Tenho certeza aí que com a bola no chão, a gente é mais time, a gente vai levar essa. Queria desejar aí para vocês uma boa noite. A torcida colorada que fez aí uma grande procura por ingresso, vai lotar o gigante. Todo mundo de parabéns, todo mundo acreditando. Esse é o espírito. Quarta-feira a gente se vê lá. É isso aí, valeu, Augusto, boa noite para ti. Beto, falta livre para ti, se tu quiser falar até sobre economia, tu pode falar, Beto. Fica à vontade. Eu acho que o clube como um todo, né, todo o resultado ele afeta o clube, né, e todo o resultado ele tem o lado bom e o lado ruim. É evidente, né, o lado ruim na derrota de hoje é a derrota em si, né, mas eu acredito que o lado bom dessa derrota de hoje possa ser
abrir o olho do time, né? Fazer a torcida aquela pressão boa, vamos dizer assim, aquela pressão que surte efeito no time, para fazer o time entrar mais ligado do que já entraria na quarta-feira. Então, talvez essa derrota aí tenha sido boa no sentido de acender um sinal de alerta lá dentro do vestiário, alguma coisa assim, para a gente conseguir trucidar o Flamengo na quarta-feira, né? É evidente que a derrota de hoje nos deixa irritado, é evidente que a derrota de hoje nos deixa chateado, mas ela jamais pode abalar. Gabriel Barbosa, desculpa. Ela jamais pode abalar a nossa confiança para quarta-feira. Quarta-feira é um outro jogo, é um outro time, é o Inter e o Inter no Beira-Rio, né? O Inter no Beira-Rio é um time que assusta qualquer time no mundo, é um time que se impõe perante qualquer time no mundo e é um time que faz o resultado que é necessário diante de qualquer time do mundo. E não vai ser diferente na quarta-feira. A confiança minha é de que a gente vai se classificar nos 90 minutos. Então, vamos aí deixar para trás esse tenebroso jogo de hoje, né? E vamos agora focar só no Flamengo para trucidar o Flamengo na quarta-feira. No mais, eu só queria terminar falando que... Só deixar um recado, né? O jogador... a gente tem que avaliar o jogador ou a escalação dele de acordo com aquilo que ele apresenta dentro de campo e não com aquilo que a gente acha que ele pode vir a apresentar, né? Esse registro é muito... O Eric hoje foi pavoroso o jogo dele e eu via muita gente querendo ele, inclusive no time titular. Então calma, né? Calma com esse pessoal da base. É notório que todo mundo está muito verde ainda e existem jogos que o pessoal da base não vai aguentar o tranco, então calma com esse pessoal aí, pode ter potencial, pode ter qualidade, mas agora não é o momento deles. Um abraço aí, boa noite, boa semana e até o pré-jogo contra o Flamengo, que eu não sei quando vai ser. Convoco o Mário e Alberto, aliás, ao Augusto, desculpa, para esse jogo na terça-feira aí, onde nós vamos elucidar os pensamentos para esse jogo importante na quarta-feira. Pessoal, o meu recado final é bem simples. Desculpem. E nós vamos estar aqui com vocês na terça-feira já para falar sobre o pré-jogo. Então, Conexão Inter vai ficando por aqui. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like aí. Fala aí com a tua galera aí. Pede para a galera se inscrever no Conexão aí, que é o único, e eu reitero, o único programa que fala de Colorado para Colorado sem ganhar nada do Esporte Clube Internacional. Ok? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa semana.